Olá pessoal, comentar esse livro aqui. Então, você pensa que é humano? É do Felipe Fernandes Armesto. Isso aqui é da Companhia das Letras de 2007. Então ele vai discutir essa questão dá para a gente estabelecer um critério objetivo que defina o que é um ser humano em relação às outras espécies? Já que a evolução ela trabalha com esse conceito de continuidade, né, de uma evolução gradual das espécies, em que momento surgiu o ser humano? Em que momento dessa evolução? E mesmo hoje, como é que a gente pode separar o homem de outras espécies? Ele vai contando essa história, que é uma história que, na verdade, o homem já tem enfrentado essa questão, já desde o início da humanidade, ele se posiciona com relação às outras espécies, né? E essa questão ela tem se tornado mais candente, né? Segundo ele, devido a 6 desafios, né? O primeiro desafio é que a primatologia tem acumulado exemplos de como nós, humanos, somos semelhantes a outros macacos. Dá para separar a gente do chimpanzé? O chimpanzé tem 95% do mesmo DNA que a gente. Esse é um primeiro item. Segundo, são coisas que vão é, aproximando as espécies e tornando difícil você marcar o que é um homem e o que não é. Segundo, o movimento dos direitos dos animais tem obtido um sucesso extraordinário em nos desafiar a identificar aquilo, se é que existe alguma coisa assim, que nos dá direito a um tratamento privilegiado em relação a outros animais. Entendeu? São vetores que estão nos impulsionando a considerar todo mundo igual, né? Então, os direitos dos animais parece que está se igualando aos direitos humanos, né? Terceiro, o debate a respeito das implicações morais de nossa autodefinição como humanos tem se tornado inseparável de uma questão da paleoantropologia. Até que ponto remoto no passado evolutivo podemos distinguir os humanos de outros seres? O Neandertal era humano ou não era? Quando começou? Foi no Homo sapiens? Foi antes? O Homo ergaster? Homo habilis? Quando começou o homem moderno? Quarto, no último meio século aproximadamente, a biologia parece ter alterado o equilíbrio da questão filosófica de muitas eras sobre se as espécies são tipos naturais, com traços essenciais e universais, ou meramente conjuntos ou categorias nos quais, por conveniência, agrupamos as criaturas. Pertencer a uma espécie é pertencer a uma classe, e não revela uma essência. Em certo sentido, é uma condição temporária, sujeita à revisão, e não um destino eterno e inevitável. Parece que definir uma espécie é uma questão, convenção da biologia. Quinto, a pesquisa sobre a inteligência artificial tem estimulado um repensar filosófico de conceitos como outrora essenciais para a autodefinição humana, como a consciência, a razão, a imaginação e paixões morais. Ora, se a máquina começa a ter inteligência, começa a se falar em consciência, então o que é ser humano, então? Começa a se redefinir essa questão. E por fim, sexto item, a pesquisa genética tem nos oferecido um modo de medir os candidatos a membros de nossa espécie e, simultaneamente, de calibrar quanto temos em comum com outras espécies. E aí fica a questão: híbridos com qualidades humanas geneticamente modificadas, elas serão humanos ou não? Então, a biotecnologia também tem colocado em questão essa definição de humano. Então, ele coloca essas questões, são vetores que estão turvando essa definição do que é humano. Antes estava tão claro e agora não tão claro. Aí ele vai na história e verifica que essas coisas não eram tão claras assim. Ele começa lá na tempo das cavernas, tem essa figura daqui, o feiticeiro é uma figura clássica que foi encontrada lá há 20 mil anos atrás em Arieges.
na caverna Les Trois Frères, que é um feiticeiro vestido de animal. Então, segundo o autor, lá na pré-história, o homem ele se considerava igual ao animal. Esse xamanismo ele traça uma igualdade primitiva entre homens e animais, né? Foi com o tempo que isso foi se separando. E aí você vê em vários movimentos. Quando você vem na escravidão dos negros, ele trata isso aqui, né? Os negros que sempre eram tratados iguais, a partir do momento que teve a escravidão, aí você começou a ter uma ideia de que o negro seria inferior, meio que para justificar aquela escravidão. Então, são construções que vão sendo montadas. Ele fala do movimento da eugenia, lá no século XIX, logo depois do darwinismo, né? Essa tentativa de encontrar sub-raças evolutivas da humanidade. Então, você seria capaz de identificar raças mais avançadas que outras. Isso acabou dando né, na Segunda Guerra Mundial aí, os problemas da Segunda Guerra aí. Então ele trata dessa questão. Aqui ele fala do Louis Agassiz, antropólogo de Harvard, 1860. Viajou pelo Brasil na esperança de demonstrar sua teoria de que as raças misturadas eram fisicamente inferiores e incapazes de produzir proles férteis. Se verdadeira, sua teoria teria reforçado a hipótese de classificar os humanos em várias espécies. Ele insistia que as mulheres estudadas se despissem para a fotografia, afirmando que as formas dos seios variavam segundo a raça. As fotografias, ele tirou um monte de fotografia, né, de mulher pelada, parecem cientificamente neutras, mas revelam uma inequívoca lascívia. Ah, interessante. Então ele fazia de sacanagem, né? Também, quer dizer, na verdade ele estava ali assim, só para sacanagem, né? É isso que sugeriu aqui o Felipe Armesto, né? Enfim, então essas teorias da eugenia, né, elas acabou com isso tudo aí na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra acabou com isso de vez, né? Mas estavam bastante em voga ali no século XIX. Então, era a tentativa de diferenciar. Então, percebe o movimento lá na pré-história, uma visão unificadora. Ali no século XIX, uma tentativa de você estabelecer várias raças humanas ali, né, no movimento eugênico. E agora o que a gente está vendo hoje é unificador novamente. Estamos num refluxo aí de tentar considerar todas as raças como similares, né? E, inclusive, ele fala na Idade Média, interessante, tem os relatos que ele conta, né? De animais que eram condenados pela igreja. Tem aqui, ó, página 55, interessante aqui, ó. Na Europa medieval e nos primórdios da Europa moderna, os animais homicidas eram julgados antes da execução, em geral pelos mesmos meios prescritos para os assassinos humanos. Na Europa medieval, reconhecia-se que os animais eram capazes de um senso religioso e até de alcançar a santidade. Santa Guinefort era uma cadela. O exigente pregador Etienne de Bourbon encontrou seu culto em Villars, perto de Lyon, no século XIII. Essa cadela tinha salvado um bebê de uma cobra. E aí Etienne passou a ser cultuado, essa cadela, né? Etienne percebeu a superstição e suspeitou de uma sobrevivência pagã. Desmontou o altar, tinha um altar em honra à cadela que havia morrido. E tornou a enterrar a cachorra. Derrubou e queimou as árvores plantadas pela piedade local, mas não conseguiu erradicar o culto, que se transferiu para um novo altar ali perto, e continuaram a adorar a mártir canina. São Francisco de Assis pregava aos corvos, os pássaros, né?
Santo Antônio de Pádua deu a comunhão a um cavalo. Então, veja, tratar os animais como iguais, como humanos. Então, essa coisa, ele vai contando ao longo da história como isso foi tratado. A gente está agora indo para um ponto em que a ciência está nos impelindo a tratar todos os seres vivos como iguais, né? E o ser humano como apenas uma espécie, né? Assim, com os seus atributos, com as suas características, assim como outros animais também têm seus atributos e características que o homem não tem. Então, o homem tem a linguagem que o diferencia, tá certo, mas os felinos conseguem correr a 80 km por hora e o homem não consegue. Então, cada um tem sua especialidade, né? Isso não nos torna é, especiais em relação aos outros, né? Essa é a abordagem aí que o livro tenta colocar. Então é isso. Ou seja, dando a minha opinião aqui, eu acho assim que você tem o fato de você não saber estabelecer rigidamente um marco de fronteira entre uma espécie e outra, não significa que as espécies sejam iguais. É a mesma coisa que, por exemplo, eu tenho a minha idade agora, né? Certamente eu não sou criança. Agora, a partir de que momento eu deixei de ser criança e passei a ser adulto? É difícil saber, né? Eu não saberia dizer exatamente em que data, mas o fato de eu não saber dizer em que data isso não significa que eu possa dizer, então eu sou criança. É, eu acho que dá para estabelecer essas diferenças, mesmo você não sendo capaz de estabelecer uma data, um marco, né? A mesma coisa com relação às espécies. Mesmo que você tenha ali zonas de fronteira, você tem condições de estabelecer que uma espécie é diferente da outra. É, enfim, mas é isso. Muito obrigado, então.